Olá, caros alunos, tudo bem com você? Hoje vamos falar um pouco mais então sobre o empreendedorismo, ou melhor dizendo, vamos falar então sobre a cultura intraempreendedora. Uma cultura essa que tem sido difundida dentro das organizações, embora no Brasil não com tanta frequência, mas em países mais desenvolvidos a ideia da cultura intraempreendedora é muito forte. A ideia de que o funcionário, sendo ele empreendedor, é extremamente essencial para que a empresa continue no mercado. O Brasil vem adotando essas metodologias ou essas táticas dentro da organização há pouco tempo. Logo, se faz necessário que exista toda uma transformação, toda uma compra por parte da organização e principalmente dos gestores, a fim de que seja possível, então, colocar essa cultura ou criar essa cultura intraempreendedora dentro das organizações. Muito bem, mas nós poderíamos então nos perguntar qual que é a diferença básica entre cultura organizacional ou uma cultura corporativa ou uma cultura intraempreendedora. Muito bem, uma cultura corporativa é uma cultura natural. Toda organização tem a sua cultura ou a sua característica a qual define ela. Então você conhece uma empresa porque a sua cultura diz que ela é daquele jeito ou do outro jeito. Um funcionário assim também já conhece qual que é o ramo de negócio, atuação, valores, missão. Tudo é muito inserido dentro do contexto cultural de uma organização ou da cultura corporativa. Pois bem, a cultura empreendedora ela deve ser trabalhada e, como eu já disse, é algo que é novo. Então tudo que é novo deve ser primeiro plantado e cultivado com o passar do tempo. Então algumas empresas têm feito a sua lição de casa, têm incentivado para que as pessoas criem dentro da organização, para que as pessoas realmente desenvolvam esse pensamento intraempreendedor dentro da organização. Um exemplo disso é a empresa 3M. A empresa 3M dedica 15 minutos pelo menos dentro da organização ou dentro do horário estipulado do serviço dos seus funcionários, a fim de que eles desenvolvam ideias criativas, fazendo através de brainstorm ou através mesmo de bilhetes aos quais eles deixam com as suas ideias numa caixa que vai para bancos de ideias e assim vê-se a necessidade. Para vocês terem uma ideia, a partir dessa inovação ou desse intervalo dado aos funcionários ou a esse incentivo dado aos funcionários para que eles fossem intraempreendedores, nasce então uma das coisas mais conhecidas aí por todos nós da 3M, um dos produtos mais conhecidos. Se você fosse analisar e ver sua especificação, eu poderia chamá-lo de uma fita de lembretes adesiva, ou mais conhecida como post-it. A necessidade de deixar os lembretes ou de deixar avisos nasce da ideia de um funcionário ou de um grupo de funcionários que tem essa idealização. A empresa vê o potencial, transforma isso num produto, vê que tem mercado e realmente passa a vender. Olha que ideia interessante. É lógico que não adianta você criar uma cultura intraempreendedora se você não der um retorno para o seu funcionário. Além do funcionário criar para a empresa, ele deve ter aí um retorno, mesmo que seja a um primeiro momento um retorno de um feedback ou algo nesse sentido. Mas é lógico que a 3M oferece para os funcionários que têm suas ideias contempladas um valor financeiro aí dependendo do qual produto ou do seu rendimento no mercado. Isso é uma cultura que vem crescendo, uma cultura que faz com que o seu funcionário então aplique realmente essa ideia de ser intraempreendedor, de desenvolver novos produtos dentro da organização. Uma outra ideia ou uma outra situação de intraempreendedor dentro da cultura organizacional, vista até na nossa região, é muito comum que as organizações criem grupos de melhorias, ou seja, são grupos de funcionários que dedicam 1 hora por semana a fim de trabalhar problemas dentro dos seus setores ou problema de alguns produtos que eles veem que poderia ser melhor, produtos que poderiam ser melhor desenvolvidos ou que teriam uma aceitação ou facilidade ou mesmo uma redução de custo na hora de produzir ou mesmo processos. É legal porque todo final do mês eles apresentam isso para a diretoria, suas ideias, e a ideia mais legal, a ideia que tenha uma aceitação maior pela diretoria, então é contemplada, eles ganham viagens, festas aí para que eles comemorem isso. Então é muito importante que o empreendedorismo e sua cultura seja difundida dentro da organização. Em contrapartida, é necessário um feedback da empresa para os seus funcionários. E claro, mais importante do que isso, é importante que se desenvolva características e controles em cima disso.
Muito bem, alunos, esse foi a Cultura Intraempreendedora. Se quiser saber um pouco mais, acesse o AVA e veja então um material disponível ao qual contempla mais ideias sobre isso. Obrigado!